Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Poeses. Nosso penúltimo encontro já, esse ano voou bastante. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a nossa professora Maria Maria Aparecida Barbosa, mais conhecida como Cidinha, né, lá da UFSC. Ela é professora de literatura, ensaísta, tradutora de obras do romantismo alemão, do E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck, Novalis, de modernistas, o Conto Mércio, de Kurt Schwitters, Arte do século XX, de Karl Einstein. E atualmente a Cidinha acompanha os estudos literários do Walter Benjamin e prepara um livro com a poesia de Van Gogh, bem como pesquisa e traduz uma coleção de poesia Dada. Bom, pessoal, antes de a gente dar a palavra à professora Cidinha, gostaria de passar alguns avisos de praxe, né? Ao longo da nossa palestra, a gente vai deixar o formulário de inscrição, tá? E lembrando que para conseguir o certificado é necessário 75% de presença, tá? Então se atentem a isso. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer comentário que vocês quiserem fazer para a professora Cidinha, fiquem à vontade, tá, pessoal? Pode mandar aqui no comentário, que daí ao final da fala dela a gente passa para vocês, tá bom? Cidinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade e o palco é seu. Eu espero que não seja tanto um palco, mas que estejamos todos numa roda, assim, conversando, porque, como eu disse para a Luana, que é minha orientanda, que faz um trabalho sobre a Clarice, né? Eu falei para a Luana, olha, eu não sou, assim, de palco, né? De fazer grandes palestras, assim. Eu sou uma pessoa que está sempre estudando, e eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, mas eu prefiro fazê-lo, assim, numa roda. Até para falar a verdade, essa ideia de que a gente agora está conversando assim em frente à tela, isso vem me favorecer, de certo modo, né? Porque a ideia de estar num grande auditório, em cima de um palco, isso não me agrada nem um pouco. Então, como a Luana já disse aqui no início, eu trabalho muito com o período da literatura alemã, né? Sobretudo da primeira metade do século XX, né? Com a literatura de alguns autores em especial, né? Como o Kurt Schwitters, as críticas e os estudos literários do Walter Benjamin me interessam demais, e também a poesia do Ivan Gogh, né? Então, são mais ou menos contemporâneos, né? E eu trato de estudar, traduzir alguns desses textos, né? Refleti-los e, de maneira muito clara, eu vejo esses textos, embora tenham sido escritos há cerca de um século, né? Eu sinto que eles falam muito com o meu presente, né? Com o nosso tempo, com esses tempos loucos, né? Que nós estamos vivendo, com esses tempos que assustam, né? E que fazem as pessoas se tornarem ariscas, assustadas, deprimidas, né? E eu gostaria de iniciar essa fala, né? Pensando um trecho que eu vou pedir para a Luana mostrar para a gente. É o texto de uma carta que o escritor Goethe, na altura dos seus 76 anos, escreve ao músico Zelter, o seu amigo, né? Então, ele tem a seguinte reflexão: riqueza e rapidez, eis o que o mundo admira e a que todos almejam. Ferrovias, correio expresso, barcos a vapor e todas as possíveis facilidades da comunicação são aquilo a que o mundo culto almeja para se sofisticar e, com isso, permanecer, na verdade, na mediocridade. Na verdade, este é o século para as cabeças capazes, para as pessoas práticas e de entendimento rápido, que, equipadas com uma certa destreza, sentem-se superiores à massa, mesmo não sendo
elas mesmas aptas para aquilo que é supremo. Atenhamo-nos, o mais que pudermos, à mentalidade da qual viemos. Junto, talvez, a alguns poucos, seremos os últimos de uma época que tão logo não retornará. Bem, esse trechinho da carta que o Goethe escreve ao seu amigo, né? Ele se presta muito para pensarmos também o que estamos vivendo agora, né? Essa rapidez da informação que, na verdade, não manifesta de forma alguma algum brilho ou algo digno, né, do que possamos nos orgulhar, não necessariamente, né? A exposição e a velocidade não correspondem necessariamente a algo do que possamos nos orgulhar, né? Então ele pede um pouco mais de, talvez, de morosidade, né? E de atentividade ao que se faz, né? E ele pede, vamos manter um outro ritmo, né? Vamos manter o nosso ritmo e não nos submeter a essa velocidade que não necessariamente significa uma qualidade. Isso eu acho que seria, assim, um eixo para pensarmos, inclusive, no lema dessa série, não é? Que seria sobre os tempos loucos. Esse também seria o lema aqui que poderia servir de eixo para essa nossa fala. Muito bem, pode agora eu vou passar, né? Então, essa esse trecho, não é? Ele faz parte de um pequeno prefácio, de uma apresentação, na verdade, que o Walter Benjamin empregou quando ele organizou esse livro, né? Ele organizou um livro sob o pseudônimo de Detlef Holtz, né? E ele organizou esse livro e ele recuperou justamente esse trecho da carta do Goethe para o seu prefácio, né? Então, ele vai... essas cartas que são publicadas em 1936, elas tinham sido de 1931 a 1932, publicadas no jornal Frankfurt Allgemeine Zeitung, no qual o Walter Benjamin colaborava com resenhas e com estudos literários, né? E ele já vinha há muito tempo no rastro de cartas antigas, né? Isso já era uma preocupação que ele tinha, e ele deixa no seu espólio um texto que ele explica essa dedicação dele, né? Ele fala aqui nesse texto, que talvez tenha sido empregado para o rádio, mas que não foi publicado, né? Ele vai dizer aqui que não é exatamente pelo o objetivo desse interesse dele, não seria mostrar o valor ou a honra, não é, da língua alemã ou dos valores alemães, não é? De forma alguma seria isso, muito menos seria para incentivar algo como a formação das pessoas, né? Trazendo essas cartas de pessoas ilustres, de forma alguma. E até, muito pelo contrário, ele não quer que essas cartas venham contribuir para algum tipo de fomento ao culto de personalidades
como personalidades heróicas. De forma alguma é esse o interesse dele, né? Ele, aliás, se batia muito pelas biografias de Goethe que estavam sendo publicadas no seu tempo, por exemplo, com esse intuito, né, de idolatrar as figuras da literatura ou da filosofia, né? Ele não queria, de forma alguma, que a história literária se prestasse como um panteão de heróis, de forma alguma. E ele acentua aqui que o objetivo dessa série de cartas, né, que não era uma antologia de ilustres, muito mais o objetivo era mostrar algo como um certo brilho de uma Alemanha misteriosa, secreta, né? Que ele fala que a seu tempo, nós estamos falando aqui nos anos ainda antes da ditadura, né? Talvez por volta de 32, é que ele tem escrito esse texto que está no arquivo, né? Ele fala que é justamente essa Alemanha secreta, não é? Que a todo custo se procurava trazer à luz e que estava sendo nevoada, não é? E que haviam certas névoas que tentavam, de todas as maneiras, esconder, né? Tornar ocultas essas características, né? Essas qualidades da personalidade alemã, né? Que essas cartas poderiam contribuir para mostrar. E ele vai, então, aqui nesse texto, ele vai chamar a atenção para cartas de 3 personalidades, né, que fazem parte dessa série, né? E são as cartas de Georg Forster, né, que é o naturalista que acompanhou o seu pai, né, e Cook em viagens pelo mundo no século XVIII, né, e que depois vai se estabelecer em Mainz, né? Por um lado era o Georg Forster, por outro lado o Hölderlin, né? O poeta Hölderlin, que escreve, participa dessa coleção de cartas com uma carta que ele escreve da França, que é muito interessante, e também o escritor Zollner, né? Então, e por que ele chama a atenção dessas 3 personalidades, né? Isso é, assim, bem emblemático e bem importante para essas cartas, porque justamente o que ele está tentando mostrar é que não seria algo da espécie da genialidade, não é? E de algo heróico, mas é justamente são valores de outra natureza, né? E eu acho que seria interessante pensarmos em que valores existem para além dessa fachada muito masculina, muito heróica e muito polida e impoluta, não é? Então, eu acho que é algo dessa natureza que ele está tentando mostrar, dessas naturezas, né? Desses feitios humanos e pessoais, né? É que ele está tentando mostrar. Então, não é algo que se possa dizer assim rapidamente do que se trata, mas é algo que, na leitura dessas cartas, né, que o meu amigo Denis e a Patrícia Galelli, lá da editora Nave, né, juntamente
com o Daniel Martinez, né? O Denis e a Patrícia são os editores da Nave, e o Daniel Martinez, nosso colega da UFSC, que fez a tradução dessas cartas, e juntamente com o Bertold Cili, que esteve conosco aqui em Santa Catarina durante alguns anos, né, no desenvolvimento de suas pesquisas e tradução do Guimarães Rosa. Então, eles sempre conversavam, e o Bertold, a quem é dedicado esse livro, ele se batia muito pela tradução dessas cartas, né? Então, no ano de 2020, eles fizeram essa edição, e é a partir dessa edição que eu queria, então, falar um pouco desse veio que eu observo na minha pesquisa sobre a linguagem e sobre os estudos literários do Walter Benjamin, né? Bem nós temos essa epígrafe, não é? De honra sem fama, de grandeza sem brilho, de dignidade sem recompensa. Então, talvez seja essa uma pista importante para a leitura dessas cartas e para pensar que feitio secreto da gente alemã, né, é que se trata aqui nessas missivas. Seria bom pensar isso. De honra sem fama, de grandeza sem brilho e de dignidade sem recompensa, né? Eu não sei se eu esqueci de alguém aqui na hora de falar dessa bibliografia. Esse livro tem um trabalho da professora Susana Scramin, e o Werner fez uma revisão dos textos do alemão, né? Eu fiz a primeira leitura da tradução do Daniel Martinez, e eu acho que é um livro assim dos mais importantes que foram publicados durante esses períodos, desses últimos meses tão difíceis, né? E tão dedicados aos nossos solitários estudos, né? Eu acho que esse foi um dos grandes livros, um dos livros mais importantes que eu li. E lembrando mais uma vez, não pelo lustro e por um brilho que o Walter Benjamin, nessa sua seleção, gostaria de conferir a essa histórica constelação de figuras conhecidas da literatura, algumas também mais desconhecidas, não é? Mas são outros os vieses que nos interessam aqui. Uma dessas cartas, por exemplo, é do jovem filho, não é, do tradutor Voss, que era o tradutor dos gregos. O Johann Heinrich Voss foi o tradutor do Shakespeare, né? E ele escreve, por exemplo, uma carta muito apaixonada pela literatura, né? Dizendo ao escritor Jean Paul, né? O Jean Paul Richter, né? Da sua grande paixão pelo Shakespeare, né? Uma paixão que ele nutria desde a infância. Então, é uma carta ingênua, bonita, não é? Sobre que deixa entrever essa personalidade que ficou muito à sombra do seu pai, que era um tradutor muito brilhante, muito conhecido, né? Mas o pai incentiva também o filho a fazer essas traduções do Shakespeare, que se tornam bastante conhecidas, né? Então, aqui a gente tem essa modesta e muito apaixonada expressão do jovem tradutor, né? Eu vou passando agora para mostrar para vocês
alguns exemplos de cartas que nós temos aqui, né? Quem seriam essas personalidades? Às vezes, não de tão grande relevo, como é o caso, por exemplo, do Johann Heinrich Voss, né? O Jean-Paul Singer, dos grandes conhecidos, né? Uma daquelas estrelas daquele momento. Uma outra carta muito engraçada que a gente tem aqui é da Annette von Droste-Hülshoff, né, que ela escreve a Anton Matthias Sprickmann, que depois passa a ser o seu tutor. A Annette von Droste-Hülshoff, muito difícil, né? Uma aristocrata ali da região de Münster, deixou mais tarde uma grande bibliografia, eu acho que não tem nada em português dela, né? A gente tem esse castelo nas imediações ali de Münster, né? Com documentos e muitas coisas sobre ela, né? Ela escreveu, por exemplo, esse livro aqui, de Judenbuch, talvez a faia do judeu, né? Em que uma espécie de denúncia, ela viveu em meados do século XIX, mas ela já denuncia nessa narrativa muitos preconceitos e muitas falas que iam se arraigando com muita força, né, nas crianças e na juventude daquele momento, né, falas preconceituosas contra os judeus, né, e como isso, então, mais tarde, reverbera nessa saga aqui de Judenbuch. Mas ela escreveu, assim, muitas narrativas, era uma pessoa muito criativa, e essa é uma carta ao seu mentor, ao seu futuro mentor, o Sprickmann, que era uma pessoa de muito carisma e em torno do qual se reunia uma importante intelectualidade de Münster num determinado tempo, né? E é uma carta também que deixa em que a escritora deixa mostrar essa sua personalidade tão criativa e tão curiosa, né? Uma carta deixa ver uma pessoa assim, uma escritora que tinha uma personalidade muito alegre e de uma curiosidade incontida, né? Muito bom ler essa carta da Annette von Droste-Hülshoff, porque ela também expressa um veio dessa personalidade do caráter alemão, né? Que é mais ou menos isso que o Walter Benjamin está tentando mostrar, e eu acho que com essa carta traz, de fato, algo bem diferente, assim, inesperado, né? Uma outra carta, inclusive uma das cartas que ele mais destaca, não é a do Georg Forster, né? O Georg Forster, aqui a gente vê nessa pintura, não é? Com o seu pai, não é? O Johann Reinhold Forster, né? E com apenas 17 anos, o Georg Forster tomou parte nessa expedição com o seu pai e com o James Cook, né? Aquelas expedições no final do século XVIII, que, aliás, foram um ponto de partida para o imperialismo do século XIX, né? Então, existe essa pintura que foi feita por volta de 1780, né? O jovem, né, o pai segurando um pássaro e o jovem fazendo, então, um desenho, né, que é
uma imagem que provavelmente retratam uma cena que aconteceu no Tahiti, né? O James Cook é bem conhecido pela sua cartografia, pelas suas referências do Oceano Pacífico, né? Bem, depois ele tenta participar de uma outra expedição, né? Mas tem início uma expedição que teria incentivo da Rússia, mas tem início uma guerra entre Rússia e o Império Otomano, e ele acaba, então, se estabelecendo em Mainz, né, como bibliotecário. E é claro que depois acontece, não é, dentro do contexto da Revolução Francesa, a cidade de Mainz, né, ela tem uma importante adesão, né, e funda uma república de Mainz, dentro do espírito jacobino da Revolução Francesa, né? Então, é como se fosse então uma cisão, e ele vai como representante dessa república, não é? Para Paris, para participar, e ele então participa também de jornais que estão postulando a liberdade de imprensa, né, dizendo que justamente naquela cidade onde a imprensa foi inventada, finalmente agora, fundada essa república, passa a vigorar um espírito de liberdade. Mas isso foi durante muito pouco tempo, porque logo ele vai cair no ostracismo, pois os alemães recuperam a cidade de Mainz, né? E ele morre logo em seguida, sem presenciar também os destinos da Revolução Francesa e do terror, né? Essa fase ele já não estava mais participando, ele morre em 94. Mas ele participa aqui dessa antologia, dessa coleção de cartas, né, de gente alemã, com uma carta que ele escreve à sua esposa, que era a intelectual e a tradutora, né, Therese Huber, né? E essa era um casamento, uma relação que hoje em dia tem as cartas entre os dois, são muito conhecidas, não é? Um casamento no qual vigorava uma tristeza muito grande, porque havia um desentendimento entre eles, né? Ela amava um outro homem e era um casamento, de fato, que não se colocava de fato, né? Os dois não estavam, na verdade, juntos porque ela tinha um outro amante. Mas até o fim da vida, ele em Paris e ela em Estrasburgo, com as crianças, né, desse casamento, tem uma amizade muito grande, mas ela confessa que era infeliz e ele confessa seu amor, né? Mas é uma carta também de grande beleza, em que ele confessa a sua frustração ante esse espírito, né? Ele diz: tudo é fúria cega, né? Um espírito partidário frenético, tudo é uma energia física guiada pela ignorância, que só faz coisas boas onde o nó realmente tem que ser arrebentado, não é? Esse nó que deveria ser desatado é arrebentado. E ele, então, faz essas alusões a um terror que já se avizinhava, provavelmente, né? E que nos faz também
que nos é familiar nesse momento, né, em que os nós não são pacientemente desatados e sim arrebentados, não é? Sem cuidado, sem diplomacia e sem delicadeza, né? Uma outra correspondência, tem essa correspondência muito engraçada de um professor, não é? Que escreve ao padre Aluar, que é também uma correspondência que tem muito humor, né? Então, algo, às vezes, que a gente não consegue associar a esse espírito que se quer deixar valer, né, que durante muito tempo. Então, a gente abre um pouco mais para essas personalidades secretas, diferenciadas, que compõem essa personalidade secreta a que alude o Walter Benjamin nesse momento, em 1932, 3, 1936, né, onde valores da ditadura e valores mais duros, rígidos, se faziam valer, né? Depois tem uma carta aqui que é muito interessante desse químico Justus Liebig ao Conde von Platen, né? Esse químico que é muito conhecido pelo desenvolvimento e pelos conhecimentos que ele traz para a química orgânica, não é? Então, você vê uma pessoa assim que tem todo esse cabedal da ciência, escreve uma carta cheia de amor e cheia de figuras muito engraçadas, não é? Usando, inclusive, certa terminologia da química, não é? Nessa declaração de amor e amizade ao seu amigo. Depois, nós temos uma carta de Hölderlin, né, falando sobre as reflexões do seu período na França a Casimir Wollendorf, né? E são, inclusive, algumas reflexões muito interessantes que viriam complementar os estudos que o Walter Benjamin faz no seu livro sobre os estudos da linguagem, né? Quando ele estuda os dois poemas do Friedrich Hölderlin, né? Eu acho que essa é uma carta que vem muito ao encontro desses estudos que ele realiza sobre a poesia do Hölderlin, né? Sobre Blödigkeit e Dichtermut, né? São os dois poemas que em português são traduzidos como timidez e coragem de poeta, né? Eu acho que quando ele fala aqui, não é? Eu vi a terra triste, solitária, as cabanas no sul da França e belezas isoladas, homens e mulheres que cresceram no medo da dúvida patriótica e da fome, o elemento violento, né? Esse elemento selvagem e belicoso me interessou, esse elemento puramente masculino, né? A quem a luz da vida se faz direta nos olhos. Então, esse sentimento da vida difusa, indeterminada, não é? Esse sentimento da vida que depois vigora nesses dois poemas que o Walter Benjamin vai estudar aqui nos dois poemas de Friedrich Hölderlin, né? Foi-me necessário me conter por um tempo
após tais abalos, né? Então, foi muita vivência, foi muito sentimento de vida, e ele, então, diz que, por isso, é importante o momento que ele se volta, então, para sua terra natal, após tantos abalos, né? Tanto sentimento de vida que ele sofreu, né? E eu acho tão bacana no final, assim, quando ele se volta ao seu amigo, né? Com esse gesto, com essa fala bem direta, meu caro, né? Penso que nós, poetas, não comentaremos até a nossa época, mas sim que o modo de cantar tomará um caráter todo novo, e que não vamos lidar com isso, porque nós, desde os gregos, recomeçamos a cantar, né, de modo natural, verdadeiramente original. Eu preciso dos teus dons puros, meu amigo. Por favor, me escreva. Né? Então, aqui a gente vê que, em alguns casos, essas cartas elas podem nos ajudar também no estudo da, das obras literárias. Né? E aqui, depois, tem uma carta que o jovem Johann Wilhelm Ritter escreve ao seu mecenas, né? Esse que foi o autor de Fragmentos de um Jovem Físico, né? Esse livro, Fragmentos do Espólio de um Jovem Físico, não é? Que o Walter Benjamin vai dizer naquele naquele texto dele, Desempacotando Minha Biblioteca, né? Ele se gaba de ter conseguido, com muita dificuldade, a primeira edição desse livro, que a gente, infelizmente, não tem em português. Eu estava lendo hoje de manhã aqui o preâmbulo, não é? Em que o editor, que é o próprio autor, não é? Está fazendo a sua explicando qual é o contexto da publicação desse livro, né, e que o Walter Benjamin coloca como um dos livros mais importantes do romantismo. Né? Ainda não existe uma tradução em português, seria até uma ideia interessante. Uma outra carta, né, é essa carta violenta e suspeita, né, que um antigo noivo escreve ao cônjuge, né, de sua esposa. Não, isso aqui não ficou certo, não. Né? É uma carta violenta e suspeita de um antigo noivo ao cônjuge de sua esposa. Isso aqui deu uma confusão, mas eu acho que vem bem a propósito aqui do que a gente está querendo falar, que é justamente dessa naturalidade da escrita e da palavra, não é? E que foge a um rigor e a uma rigidez tão axiais assim, né? Agora, nessa história aqui, nessa carta, então, o autor, né, dessa carta, que é engraçadíssima, né, em que o sujeito escreve aquele que se casa com a mulher que ele amava, né, e ele vai fazer algumas afirmações muito engraçadas, né? E assim, muito efusivo, não é? E cuide bem dela. E é uma carta muito espontânea, né? E não poderia ser de outra maneira, porque esse é o autor da viagem a pé para Siracusa, né? Esse escritor Zeumer, Johann Gottfried Zeumer, de fato fez de Wien até a Itália, em 1802, uma viagem a pé, não é? Cheia de aventuras. Ele era filho de família pobre, não é? E quando ele está na Itália também, ele critica a humanidade
por deixar, quando ele se depara com muita pobreza, ele vai dizer, mas eu nunca vi tanta pobreza, eu nunca fui capaz de pensar que existiria algo assim tão horrível. E eu, nesse momento, eu poderia colocar todos esses barões da Sicília, todos esses ministros, sob a mira do meu cartucho, né? Porque isso não se pode deixar. Então, esse grande aventureiro, essa pessoa assim tão expansiva, não é? E que depois ele volta para Viena, passando por Milão e por Paris. Em Paris ele é sequestrado por, por pessoas que queriam combatentes para lutar contra ingleses, combatentes que queriam ir para os Estados Unidos e precisavam de combatentes, né? Então, uma vida assim muito cheia de aventuras. E esse espírito violento e espontâneo está bem visível no estilo dessa carta, né? Depois, nós temos duas cartas que são endereçadas ao filósofo Immanuel Kant, né? Uma carta cheia de propostas de amizade do seu irmão Johann Heinrich Kant, né? Uma pessoa muito piedosa, muito bondosa, que pede a reaproximação, e um pastor chamado Samuel Collenbusch, que chama a atenção do poeta para o teor do escrito chamado Moral e Religião, que ele vai dizer, mas não pode, meu caro erudito, uma erudição tão sem fé, não é? Tão cheia, tão desprovida de esperança, e uma moral tão desprovida de amor, não pode. Então, é uma lição muito bonita e amorosa que esse pastor quer mostrar aquela pessoa tão cheia de, de dureza, digamos, né? E de inteligência, brilho e esclarecimento, que foi o Immanuel Kant, né? Depois nós temos aqui uma carta do escritor Claudius a Elisa von der Recke, né? Que é uma carta também muito engraçada e particularmente curiosa pelos detalhes bastante relacionados ao Biedermeier, né? Todas as descrições detalhadas e bastante kit, inclusive, de uma festa surpresa que teriam preparado a Lotte, né? E que essas surpresas teriam sido possíveis graças a essa escritora alemã do Báltico, né? Uma carta bem cheia de volteios e é muito característica do momento Biedermeier, né? E depois a gente tem uma carta muito curiosa que é de Johann Baptiste Bertrand a Sulpice Boisséry. Quem teria sido, né? Quem eram essas pessoas? Isso, então, eu comecei a me interessar por esses estudos aqui e achei uma coisa muito interessante, porque eu, como morei em Colônia e me interessava muito por essa construção infinda, não é? Por essa construção da Catedral de Colônia, eu descobri, então, que Sulpice Boisséry era um filho muito rico da cidade de Colônia, que, juntamente com o seu irmão Melchior, né? E juntamente também com Johann Baptiste Bertrand, que é o autor dessa carta que está aqui no livro, né? Que esses três tinham
no início do século XIX, constituído uma grande coleção de obras de arte do período que vai do século VII até o século XIII, né? Eles constituíram essa coleção que foi importante para a compreensão da arte alemã e holandesa, né, desse período, a partir, então, dessa mostra riquíssima, né? Naquele momento, parece que era bastante favorável esse tipo de investimento, né? E eles eram também 2 filhos de família muito rica, e fizeram juntamente com o Bertram, com esse historiador, essa coleção, né, que hoje é também objeto de vários livros. Essa coleção, ela foi exposta naquele tempo em Heidelberg, Stuttgart, e depois ela passa à Alte Pinakothek em München, né? E o interessante do Sulspitz Boisseré é que, a partir de 1808, ele abraça essa tarefa de complementar a construção da Catedral Gótica de Colônia, que naquele momento estava prestes a desmoronar, né? Então, ele mesmo, de seu próprio punho, então, ele faz os esboços dessa complementação e distribui entre banqueiros e também entre personalidades influentes da cultura para que também abraçassem e ajudassem, né, nesse rico empreendimento, né? O Goethe era uma das pessoas que estava no topo dessa lista, então ele vai ter a oportunidade de se encontrar algumas vezes com o Goethe, né, que, aliás, em 1773, já tinha escrito um texto muito conhecido que se chama Von Deutscher Baukunst, né, que, naquele momento do Sturm und Drang, né, o Goethe, ainda muito jovem, partia da sua admiração pelo gênio do arquiteto responsável pela Catedral de Strasbourg, né, a quem ele vai, então, dedicar o estudo e tal. Então, o conceito de figura genial dentro desse movimento Sturm und Drang, né, dizia respeito, naquele momento, a um modelo de comportamento humano com grande poder intelectual criativo, né? Dizia respeito àquelas pessoas que agiam de acordo com seus próprios valores, com as suas próprias ideias, né? Era como se fosse uma autorrealização humana per se, né? E agora nós já estamos, então, por volta de 1808, 1810, o Goethe está escrevendo as afinidades eletivas, não é? E com essa interação, né, ele volta a se interessar pelas questões da arquitetura, da arte, né? E ele vai, em 1823, escrever, então, um outro ensaio homônimo, né? Também chamado Sobre a Arquitetura Alemã, e agora mais referente ao gótico, e parte desses estudos e desse contato que ele estava tendo sobre a complementação da Catedral de Colônia, né? Então, existem alguns estudos que eu pesquisei sobre o assunto. Tem um estudo do Esdras Araújo Arraes, né, Goethe diante de 2 catedrais góticas, um trabalho muito bom que está disponível na internet, e em alemão, Goethe und die Architekturtheorie, de Ian Buxelschutz, de 2009. Né? Então, são trabalhos interessantes que talvez interessem mais particularmente as pessoas das artes arquitetônicas, mas que também para conhecermos
essa obra do Goethe possa nos interessar. O que nos interessa aqui, mais especificamente, é a maneira, assim, devota e feliz que esse historiador Bertram se refere ao trabalho dos Ulpians Boisseré, né? Dizendo, que bom, né, que você, da nossa cidade, consegue agora conquistar a influência e a simpatia de uma pessoa de tal quilate, de tal valor, como o importante Goethe. Então, tem uma maneira, assim, que nos interessa também para pensar mais uma feição desse espírito, né? Aqui a gente vê uma das imagens dessa coleção de Ulpians-Boisseré, o esboço que ele fez para a complementação da catedral. Agora me importa pensar, fazendo assim um fechamento, né? Depois de ler com vocês esse livro assim com tanta atenção, né? Me importa pensar uma carta, não é, que foi escrita pelo Goethe em 1931 e que é dirigida a Moritz Seebeck por ocasião da morte do pai desse jovem. Né? O pai desse jovem era o Thomas Seebeck, que fora o descobridor das cores entópicas, cujos pressupostos ratificavam o embate de Goethe em sua doutrina das cores frente aos estudos de Newton. Portanto, entre os dois estudiosos, né, dessa outra geração, houve uma afinidade que fora rompida, acontecera essa afinidade, mas por circunstâncias da vida eles tinham se afastado. Então, apoiando-se nas observações de Gervinus, né, que tem um estudo muito amplo a respeito do estilo das cartas de Goethe na velhice, o Walter Benjamin, na organização dessa antologia, Gente Alemã, ele sublinha as modificações livres que Goethe inscreve justamente nessa carta, que é um pouco central, portanto, nesse estudo que a gente realiza aqui. Eu recomendo, então, que vocês se detenham com tempo nessas modificações da sintaxe que estão presentes nessa carta. Também o Daniel logrou muito bem na sua tradução, não é? E ele nos deixou, então, constatar, né, também no texto traduzido, o quanto o pensar é muito mais amplo e mais complexo do que a convenção gramatical, né? Uma dessas observações, por exemplo, diz respeito ao emprego do conjuntivo, que é um recurso em língua alemã para indicar a fala indireta, com ressalvas, possa ser feita uma analogia em português ao futuro do pretérito. Nessa carta, esse emprego surte o efeito de um sentimento que extrapola a expressão em primeira pessoa e coloca a escrita, essa carta, como um meio do sentimento de alguém, como se fosse uma citação de si. Outras modificações que estão presentes nessa carta dizem respeito a recursos outros, né? Recursos linguísticos outros. Ora, um eufemismo em plena atividade, morto, né? Uma redundância aqui, figuras que se comportam como imagens da descontração dessa estrutura formal e até mesmo como correção de entraves que a convenção coloca, né? Então, a gente vê aqui correções à estrutura gramatical, né? São faculdades que o repertório da experiência e a obra científica poeta do Goethe vão facilitar, né? Então, eu volto aqui, depois desse trabalho que ele realiza em 1936, eu me volto a um estudo que é do doutorado, né, do Walter Benjamin, que ele realiza em 1916, que é o trabalho sobre a crítica
do primeiro romantismo alemão, né? E numa carta que ele escreve, coincidentemente com esse período que ele está realizando o trabalho sobre os poetas em torno da revista Ateneu, de 1798, 1800, né? O Friedrich, o August, Schlegel, e o Novalis, e o Tieck, né? Sobretudo os irmãos Schlegel e o Novalis, né? Sobretudo, por exemplo, a carta do Friedrich Schlegel sobre a Unverständlichkeit, né, sobre a incompreensibilidade, né, essa carta em que eu sublinho isso só para entender uma passagem muito breve do Walter Benjamin, né, mas ele recupera esse momento do Ateneu, né, e a carta sobre a incompreensibilidade, em que o Friedrich Schlegel fala, olha, a linguagem, né? A linguagem, elas possibilitam que a gente fale, mas daí a imaginar que é possível uma absoluta clareza, uma compreensibilidade total, né? Isso aí é uma outra coisa, né? A linguagem, ela desempenha uma série de funções, né? Dentre outras funções, a função informativa, referencial. Mas existe uma série de características outras aí, né? E numa carta que o Walter Benjamin escreve em 1916 ao Martin Buber, né? Martin Buber, que era um escritor que o convidara a participar de uma revista, né? Chamada Juden, né? Ele vai responder o seguinte, né? Ele vai responder que ele tinha demorado muito para responder, porque ele teve que refletir, fazer muitas considerações com seu amigo Scholem sobre isso, tal, né? E esse é um momento em que o Walter Benjamin está escrevendo, por exemplo, sobre a poesia do Hölderlin, está escrevendo esses textos sobre a filosofia da linguagem, né? Então, ele vai dizer o seguinte, nessa carta que não é nem um pouco conativa, mas é uma exposição, quase que um parecer técnico, né? Ele vai discutir a concepção corrente que deprecia a linguagem e a escrita como mero instrumento, né? E que levaria a uma atuação frágil e, por demais, explícita da linguagem, né? Então, agora aqui, eu vou voltar aqui, né? Ele vai dizer que me dá muito o que pensar o número, que me deu muito o que pensar as colaborações que eu li aqui. Está tudo muito estritamente referencial nessa carta, muito instrumental, não é? E tá tudo, eu considero esse tipo de linguagem muito frágil, é muito pronunciável, tudo muito dizível. Toda ação, eu cito aqui a tradução que ainda não terminei, que está em processo, né? Toda ação que consiste nessa tendência de uma sequência de palavra após palavra me parece medonha, diz o Walter Benjamin nessa resposta ao Martin Buber. Parece-me tanto mais devastadora, onde existe uma relação precípua entre palavra e ato, não é? Literalmente, como agora estamos vendo, como se fosse um mecanismo e como se a linguagem tivesse sempre um fim absoluto, né? No que diz respeito ao efeito, eu posso compreender, né,
que é preciso haver um efeito útil, no fundo não seja devastador, mas é preciso que as palavras é preciso que as palavras deixem manifestar e surtir os efeitos que tangenciem as coisas indizíveis, né? Então, é nesse ponto, é aqui que eu vou um pouco encerrando também a minha fala, não é? Que é nessa série de cartas, né? Ele quer deixar vir à luz certos segredos dessas pessoas, dessa gente, né? Chama atenção, eu achei muito feliz essa tradução como gente, né? Então, o Walter Benjamin, ele quer deixar expressar o características, virtudes, qualidades da gente, né? E características que são humanas, né, dessas pessoas. Não necessariamente pessoas ilustres, pessoas normais, né, e que são muito mais do que figuras ilustres, estáveis, congeladas. Porque com essas, a gente não pode fazer nada. Se fosse só por aí, literatura não deveria nos interessar, né? Mas a linguagem e a história da literatura, também como nos ensina o teor e a graça toda desse livro Gente Alemã, né? É que é de uma riqueza que extrapola em muito essa rigidez da gramática, né? Eu estava falando agora com um amigo aqui embaixo, ele falou assim: a minha mãe era uma das pessoas mais sábias que eu conheci, né? Um ilhéu aqui, o Zé Paulo estava dizendo, minha mãe é uma das mulheres mais sábias que eu já conheci, e ela não era uma pessoa letrada. É mais ou menos por aí, é da sabedoria dessa senhora, né? Dessa sabedoria dos povos, da gente, da nossa sabedoria, da sabedoria dessa gente alemã aqui, né? O que a gente entrevê nessas cartas e que está para além da letra, esse é o valor que talvez precisemos recuperar nesses tempos loucos. Luana, volta aí para eu te ver, menina. Obrigada, Cidinha. Nossa, pegou fundo nessa reflexão final agora, hein? É muito isso, muito isso. Cidinha, o colega Luiz mandou aqui uma pergunta para a gente. Na verdade, ele acabou não colocando aqui nos comentários, mas eu vou ler aqui para você, tá? Qual é a relação que você faz entre esse trabalho do Benjamin com outros escritos dele sobre a cultura alemã, como, por exemplo, o livro sobre o barroco alemão? Interessante isso. Olha, mas assim, muito espontaneamente eu vou falar agora, porque justamente o estudo sobre o barroco alemão, que ele vai fazer um pouco depois desse trabalho sobre a crítica do romantismo, né? Ele vai recuperar o valor da alegoria, né? Então, é contra qualquer palavra um pouco mais absoluta, né? E que objetive a absoluta clareza, né? Contrapondo-se a isso, que ele vai buscar justamente o drama trágico do período barroco, não é? Que é uma época assim, inclusive meio decadente, não é? Para mostrar a importância das alegorias, das imagens que vão se colocando
uma sobre a outra e não tem essa pretensão de uma clareza, de um fulgor de verdade, né? Essa verdade, esse teor de verdade que talvez possa ser lido na obra de arte, ele vem embutido nas formas que vão se desenvolvendo nas obras de arte, né? É por aí também. É bem em diapasão com esse trabalho. Legal, muito legal. E nessas cartas que você, bom, tudo que você mencionou, a Salete fez um comentário, Salete Clivati, sobre alguns trechos. Se tem algum trecho que você gostaria de compartilhar com a gente, que é alguns dos seus favoritos, não sei, que você gostaria de dar uma palhinha para a gente. Sim, olha só, eu acho que tem alguns textos aqui que são... Tem humor, né? Tem esse, por exemplo, tem alguns que são assim melancólicos, né? Como o Georg Foster, que foi esse revolucionário e depois teve um final assim triste, né? E ele com nesse problema conjugal e além disso vivendo em Paris e exilado, afastado, né? Não podia voltar a Mainz, ele morre ali no desterro, sem poder voltar a Mainz, porque os alemães recuperam, né, a cidade de Mainz, que fora o centro revolucionário que apoiara a Revolução Francesa, que ficara com os franceses. Então, ele fica no exílio, ele agora é a oposição, né? Então, todas essas histórias eu acho muito bonitas. Eu chamo a atenção para essa carta do Goethe, né, que ele escreve a Moritz Seebeck. E também, na verdade, eu gosto muito da carta que a Annette Droste von Hulshoff escreve, que vai mostrar muito dessa personalidade tão vital, né? Ela que é uma escritora que a gente precisa conhecer também, a gente precisa trazer um pouco mais essas mulheres escritoras dos outros idiomas, que são pouco conhecidas, né? E por isso acho importante a gente pensar essas mulheres que estão presentes aqui, né? Como essa tradutora e escritora, a Frau Huber, que era a esposa do Georg Forster, ou a Annette von Droste von Hulshoff, né? Todas essas mulheres que estão presentes aqui de maneira ativa, sobretudo, me interessa pensar nelas. Não aquelas como simples adressat, né? Que alguém faz uma mensagem de amor, isso não me interessa. Mas eu me interesso por as mulheres que estão ativas aqui, né? Mesmo a Huber, quando ela é simplesmente a quem o Foster dirige a carta, né? Mas ela era uma mulher muito forte. E o Zorman, né? Essa figura interessantíssima que escreve essa carta ao cônjuge da sua antiga noiva. Eu escrevi de alguma maneira errada ali. Ele vai escrever uma carta ao cônjuge da sua antiga noiva, né? E é muito engraçada. Que ela nunca pense em mim com arrependimento. Está no seu próprio interesse, meu senhor. Cuidar disso com uma atenção constante, para que ela não fique pensando em mim. Né? Essa figura maluca que andou a pé de Viena até Siracusa e depois passa por Paris, é sequestrado. Né? Um andarilho, um homem de rua, um homem pobre, de origem pobre, né? Que expressa seus pensamentos com a maior efusividade, naturalidade, nesse texto belíssimo que está online aqui e que a gente precisa de um tradutor para ele, porque é muito bonita essa viagem viagem a pé até Siracusa em 1802.
Então, são essas algumas, Salete, das que eu mais gosto, mas eu estou sempre descobrindo tesouros aqui. Na verdade, esse livro, agora, depois que eu comecei com a Luana, ela falou, você poderia apresentar um viés da sua pesquisa? Eu disse, vou pegar esse livro, então, e vou lê-lo melhor, né? Porque eu fiz assim, uma revisão da tradução do Daniel, que aliás, eu só tenho a elogiar, né? Mas eu queria deixar isso vitalizar mais, porque foi uma leitura muito, assim, parada, digamos, né? Meio estática naquela época, que você olha assim, parece revisão gramatical, uma coisa meio ridícula, né? E agora, esse livro, eu abro ele assim, até fechar, porque ele vibra, pulsando. Isso aqui está cheio de vida e desses segredos das virtudes, qualidades e defeitos das pessoas, né? É cheio de humanidade isso aqui. Fantástico. E é o poder da carta, né? A literatura já faz com que a gente entre muito no humano das coisas, mas quando a gente lê cartas, que é uma coisa tão íntima, né? Tão aberta ali da realidade, desse compartilhamento, vai mais fundo ainda, né? Nessa parte de compartilhar, enfim. Muito legal, Citi. Muito bem falado isso aí, Luana, é muito bacana isso. E lembrando que não é tanto pelo valor, assim, esse valor, ele de fato procede, né? O valor literário, ou o valor de você pensar quem foram essas figuras, né? Eu fui agora ler muitas coisas sobre os viajantes do século XVIII, esses estudos sobre o Pacífico, mas não é o conhecimento que importa dessas informações, é esse compartilhar, essa palavra está até meio desgastada com a coisa das redes sociais, né? Mas é um encontro de fato, né? Eu gosto muito da ideia do flertar, do olhar, né? Do olhar que encontra, ou das palavras que não têm um sentido referencial tão forte, mas que elas simplesmente acariciam alguém, né? Isso vem com o olhar e vem, às vezes, com o vocativo, que você meio um apelido, uma forma carinhosa, como você encontra o seu amigo, né? E é isso está muito vibrante aqui, sabe? As maneiras, assim, como uma pessoa busca o outro. Quando o poeta Hölderlin fala para o seu amigo Bollendorf, ai, me escreva, eu preciso tanto das nossas trocas, nossas trocas espirituais, eu preciso ver o que você pensa dessas coisas. Eu agora, depois de tantos momentos, tantas impressões fortes que eu tive na minha visita à França, eu preciso da tranquilidade, do sossego da minha terra, para eu elaborar tudo isso. Me escreva, a gente precisa fazer trocas. Eu acho isso muito bacana, sabe, Luana? Muito, muito bonito. O Guilherme fez uma pergunta, na verdade um pedido também, se você poderia comentar um pouco mais quanto ao papel dessas cartas e a estabilização da língua alemã, tanto por via da tradução, a filosofia, e mesmo poemas originais em língua alemã nesse período. Olha, nesse período, a gente tem que se lembrar que período é esse, né? O Walter Benjamin é um filósofo, sociólogo, um escritor, poeta, né? E a gente não consegue colocá-lo assim dentro de uma taxonomia, mas ele é um intelectual judeu, né? Um estudioso que vivia pobre e que pouco depois, perseguido pela Gestapo, ele morre na fronteira entre a França e a Espanha, na cidade conhecida como Porto, né? Então,
o que ele está tentando também fazer aqui, ele que não fora alçado a uma posição de brilho dentro daquela sociedade e que vivia às custas assim de bolsas bem pobres, né, que ele conseguia pelas suas colaborações em jornais ou depois dentro do Instituto de Frankfurt, né, de Sociologia. Então, o que a gente vê aqui é que, nesse momento, o que ele está querendo chamar a atenção é justamente para outros valores que esse conhecimento que a gente tem, assim, dessa grandeza, esses valores mais lugares comuns que a gente tem da cultura alemã, ele estava querendo mostrar que existem outras coisas mais simples, e era o que ele estava vivenciando naquele momento. Em 36, quando esse livro é publicado, por exemplo, na Suíça, porque na Alemanha não conseguiria, ele era um organizador judeu e estava no exílio, né? Ele estava fugindo, ele vai depois para um campo de exilados, né? Então, o que ele está querendo salvar nesse momento é uma outra coisa, né? Não é esse brilho impoluto de uma filosofia, o que, inclusive, ele também valorizava, né? Assim, as cartas entre Goethe e Schiller, Wilhelm von Humboldt, para o qual ele tinha sido convidado para organizar a obra, e ele recusou, né? Esse Wilhelm von Humboldt, que era também do século, desse momento do classicismo, né? E depois ele fala, eu deveria ter, ele fala numa carta ao Scholler, eu deveria ter aceitado fazer a organização dessas obras completas, né? Mas isso não é isso, não são esses grandes, ilustres figuras que ele está agora valorizando. Ele está mostrando o detalhe, né? Ele está mostrando o pormenor, outros valores além desses valores da ditadura nacional socialista, né, que estava no poder naquele momento, desde 1933, né, o parlamento foi queimado, e existia, naquele momento, né, uma ditadura, né, e ele estava no exílio. Então, os valores, eu acho que a gente consegue alcançar, né, o que ele está dizendo aqui, né? Então, por isso é que eu considero esse livro importante, porque eu acho que talvez com mais clareza ele esteja buscando aqui esses valores indizíveis, né? Esses valores que talvez tenham ficado de fora das grandes obras e que muitas vezes na literatura, muitas vezes nas cartas, transparecem, vêm à tona, né? Sim, Cidinha. E, inclusive, aproveitando essa menção que você fez ao nazismo, né, tem uma pergunta do Theo. Ele diz: sabemos que a cultura alemã floresceu no século XIX no Ocidente. Hoje ela está ofuscada devido ao estigma do nazismo? Com certeza, né? O século XIX, essa é uma pergunta muito complicada. É uma pergunta muito complicada, porque no momento eu acho que nós temos tanta ofuscação hoje em dia, né? Está tão difícil da gente voltar aos valores humanistas, aos valores das utopias, acreditar novamente, né? Tá difícil acreditar novamente, mas talvez através das atitudes como a desse livro, né? As atitudes que a gente consegue entrever nesse livro, ou atitudes como eu digo, eu abro esse livro e tem uma força que vem, né? Eu acho que
também entre nós, né, tantas iniciativas assim que deixam entrever os valores humanitários e a necessidade de acreditar, né, que eu acho que isso vem polir, né, essa pátina, tirar essa coisa e fazer-nos crer que devemos fazer de tudo, para que a história não se repita, né? Para que certos fatos não se repitam. Mas eu acho que existe muito mais do que aquele momento, né? Depois desse momento da ditadura, né? Existem muitos outros detalhes, existe muito mais dessa vida secreta dessas personalidades, né, que a gente pode fazer vir à tona, né, através das artes, das relações. Eu acho que quando a gente conversa, por exemplo, ou que a gente vai a um país como esse, a gente vê que também não é assim, né? É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Não são todos que são a favor de certo modo truculento e macho, né? Tem muitos outros valores que a gente vê despontando na nossa sociedade, né? Tem muitas pessoas com outros brilhos, com outras, com outros ideais na nossa sociedade, né? E isso há de brilhar novamente, sabe? Muitas vezes isso fica bem ofuscado também entre nós, mas há de voltar a brilhar, com certeza. Com certeza, Cidinha. Até com isso que você falou agora, me trouxe essa reflexão mesmo, né, da importância, inclusive, de livros como esse, né, que mostram que existe algo além do que a gente pensa, Alemanha nessa época, a gente pensa em nazismo, né, então, esse tipo de obra, esse tipo de reunião, de cartas que o Benjamin fez, mostra que existe um indivíduo, né? Não dá para colocar tudo ali dentro do acontecimento geral do que está acontecendo, né? E, inclusive, essas cartas, elas mostram os indivíduos que estão ali nas cartas, mas também fazem a gente pensar em todas as outras milhões de pessoas que estão vivendo individualmente, estão tendo as suas particularidades além de tudo que está acontecendo no cenário maior, né? Então... Exatamente, Luana. Então, essas cartas correspondem a pessoas, né? São cartas humanitárias. Sim. E também um outro livro que se presta a pensar isso, né, seria o livro A Arte do Século XX, que o Carl Einstein organiza nesse momento, né, que é mais ou menos uma coleção dessa arte modernista, né? Uma arte que vai mostrar também a fragilidade do indivíduo, né? Sem essa pretensão de uma verdade ou de um valor eugenista, ariano, ou sei lá que valor é esse, incompreensível, não é? Por ser absoluto, é incompreensível para mim, não é? Porque não tem como ser absoluto, nós somos milhões diferentes, diversos, e é nessa diversidade que é possível, então, que nós encontremos uma outra pessoa e troquemos ideias e percebamos, né, que as pessoas são diferentes, né? Que nessa diferença é que existe, então, uma troca mais salutar, e que não existe uma pessoa melhor do que a outra. Sim. Né? Isso é muito óbvio. Então, eu acho que... Os laços também, né? Oi? A importância dos laços também, né? Essas pessoas interagindo ali no mesmo momento, mas na sua individualidade se ajudando, interagindo.
e nas suas fragilidades, né? Sim. Que essas fragilidades venham à tona, né? Então, Uhum. eu acho que até a minha fala aqui, talvez ela até mostre um pouco disso, porque não tem pretensão, entende? Eu sou uma pessoa que estuda e que faz traduções e que estuda a literatura prazerosamente, né? E é que eu gosto do estudo da tradução, né? Gosto desse limiar, né, entre a língua alemã e a língua portuguesa de feição brasileira, né? Mas é tudo um universo onde você plana e não é nunca uma certeza, não é nunca algo absoluto em que você possa com certeza afirmar, né? É sempre possível de uma interpretação diversa, a tradução mesma já mostra isso, né? Acho muito bacana, assim, quando uma pessoa faz uma tradução e a outra vem e é outra leitura, né? A gente que trabalha, como você também, né, Luana, está vendo isso nas suas traduções da Clarice para o inglês, né? Como é que as leituras são diversas, né? Como essas criações da literatura brasileira têm essa recepção tão diferenciada por pessoas que têm uma formação diferentes ou épocas diferentes, têm outras vivências, não é mesmo? Com certeza, Cidinha. A Alice mandou uma pergunta bem bacana aqui, que ela disse assim, o que teria acontecido se o Walter Benjamin tivesse escrito uma carta para o Guimarães Rosa? O que ele teria escrito nela? O que você imagina que teria acontecido entre essa interação dos dois? Ah, eu gostei, viu, Alice Denise, porque, de fato, ontem nós ainda vimos um documentário muito maravilhoso que foi feito pela Soraya Vilela e pela Adriana Jacobsen, né? Que é aquele documentário sobre a estada do Guimarães Rosa em Hamburgo como cônsul brasileiro, né? E é um documentário assim extraordinário porque ele faz coincidir também um pouco essa história desses dois escritores, as histórias dessas duas figuras, dessas duas personalidades, né? No momento em que o Guimarães Rosa estava em Hamburgo e ele e o consulado de Hamburgo proporcionavam a vinda ao Brasil de tantos judeus, né, de tantos refugiados, o Walter Benjamin saía de Paris, que agora tinha que entregar os judeus ao governo alemão, né? Então ele sai para o sul francês e onde continuava sendo perseguido, né? Ele sai e então coincide esse momento histórico, né? Terrível, né? Em que também a história brasileira coincide com a história alemã, também por acolher tantas pessoas naquele momento, né? Tantos judeus de origem polonesa ou alemã, austríaca. E o que teria escrito o Walter Benjamin ao Guimarães Rosa, né? Interessante pensar isso. Eu acho que eu não vou ser tão audaciosa a ponto de pensar nisso, mas a coincidência entre essa linguagem almejada pelo Walter Benjamin e a linguagem criada, estilizada pelo Guimarães Rosa, é bem flagrante, né? A gente percebe que tem também essa quebra, né? Justamente isso que eu estava falando aqui, que é essa quebra da
convenção sintática, é se deixar uma criação que seja pulsante da vida, né? Mesmo que seja uma vida imaginada, como a do Riobaldo, ou da menininha, ou das histórias lá das terceiras histórias, ou do moço lá da terceira margem, do narrador falando do seu pai, mas são linguagens outras que se deixam afetar mais por humanidade, né? Por ser gente, né? Mais por aí do que por um dogma de sintaxe ou de estrutura gramatical. Teria sido muito linda essa carta. Eu gostaria de ter visto isso também. Sim, podia estar no meio, né, de tudo ali. Minha carta, minha correspondência. Ah, teria sido muito bacana. Né? Você sabe que existe esse livro aqui Existe uma possibilidade, existiu uma possibilidade, isso ficou claro numa carta que o Auerbach, né, também um outro judeu que foi para Istambul, que trabalhou na Universidade de Istambul, ele vai escrever ao Walter Benjamin, não é? Tem uma carta que está no espólio, em que o Auerbach diz o seguinte: que pena que não deu certo a sua contratação ou a sua ida para a USP, Walter Benjamin. Então, existia uma tratativa e foi aventada essa possibilidade do Walter Benjamin ter vindo para o Brasil para trabalhar na USP, né? Isso fica claro com essa intermediação que o Auerbach fez. Parece que ele é que teria indicado, né? Como ele já estava em Istambul, ele teria indicado o Walter Benjamin. Teria sido muito interessante, né? Imagina, nós estudaríamos agora o Walter Benjamin, talvez sem traduções. Sim, tem isso. Que legal. Aí ele imaginação. Aí ele conversaria diretamente com Guimarães Rosa, teriam trocas muito amigos próximos. Legal, fantástico, Cidinha. Bom, a gente vai finalizando por aqui, então, já. Muito obrigada mesmo, Cidinha, foi muito bom. O mágico do Poeses é que ele geralmente ele não termina quando acaba, né? A gente fica com aqueles pensamentozinhos, aqueles fios de pensamento que vêm junto, e é justamente por isso que ele existe, né, Cidinha? Então, obrigada por trazer todas essas reflexões para a gente, esse trabalho fantástico que você faz. Bom, a gente está chegando já na reta final do Poieses, então no dia 27/11 agora, né, vai ser o nosso último encontro com o professor, amigo Bernardo Brandão, tá? Então, todos que gostariam e que estão aqui e querem participar também, não se esqueçam de se inscrever, tá? E, bom, muito obrigada a todos por terem participado, por estarem aqui junto com a gente. Então, tenham um ótimo fim de semana, um ótimo mês para nós, né? E a gente se encontra dia 27. Um grande abraço a todos e qualquer coisa podem escrever para mim, Aparecida Barbosa Heidermann, @gmail.com. Grande beijo para todos, fiquem Obrigada, bem. Cidinha. Obrigadão, viu? Um abraço a todos. Um abraço, Lu, tchau. Tchau.